A pobreza não pode nos roubar a afeição que temos um pelo outro, nem nos privar dos prazeres intelectuais. As cenas da natureza estão abertas ao pobre quanto ao rico. Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro Os Mistérios de Udolpho, de Anne Radcliffe. Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostaria que você desse uma curtida aí, colocasse um like aí e comentasse para que eu consiga escrever mais roteiros e fazer mais vídeos. Vocês sabem que dá um pouquinho de trabalho, então quando a gente tem um incentivo de uma curtida, de um comentário, a gente fica mais feliz e tem mais animação para fazer os vídeos, porque sabe que alguém está vendo. Os Mistérios de Udolpho é narrado em terceira pessoa. A história se passa no ano de 1584, às margens do rio Garona, na Gasconha. E a narrativa é sublime e cheia de sensibilidade e mistérios. As personagens que aparecem na narrativa é o Sr. Albert, um homem rico, mas que se afastou do burburinho da cidade para viver no campo, com a sua mulher, senhorita Madame Albert, e a sua filha Emily. Eles vivem em uma propriedade elegante, um castelo medieval. No entanto, o espaço que é mais valorizado na narrativa é a biblioteca, a estufa e o quarto de Emily. Em todos esses ambientes é presente os livros e a cultura. Geralmente na narrativa, Emily está sempre levando um alaúde, tocando e também escrevendo e declamando poemas. O pai de Emily comumente lhe orienta a aprimorar a sua educação, a sua racionalidade, fugindo de emoções desgovernadas. Nós sabemos, que essa educação que ele prima tanto no início na narrativa tem um fundamento. Quando você termina o livro, você vai entender por que o Sr. Albert ele procura muito educar sua filha nesse raciocínio, nesse viés, vamos dizer assim. Aprimorar a racionalidade, buscando sempre ser racional, fugindo das emoções desgovernadas. Sobre isso, ele diz o seguinte: uma mente bem informada é a melhor segurança contra o contágio da insensatez e do vício, Sr. Albert. Além do aprimoramento da razão em detrimento da emoção, ele também ensinou latim, grego e ciência. Esse espaço alegre, feliz e bem educado, como vocês podem perceber, é atormentado por duas intrigas que aparecem. A primeira é que Emily gosta de ir para uma cabine de pesca que fica ali à beira do rio e ela acaba observando que tem alguns poemas ali escritos, some uma miniatura dela, depois some uma pulseira da mãe, e todos esses objetos são encontrados em dias conseguintes, ali naquele mesmo lugar, em que mais versos e estrofes são acrescentadas àqueles poemas escritos à mão, com lápis, e ela não sabe quem é aquela pessoa. Outro dia também, Emily esquece o seu alaúde ali na cabine, e ela, quando vai se aproximando para pegar seus objetos, acaba ouvindo uma música. E ali tem alguém presente, e é interessante, gente, como os castelos medievais, eu mesma, se soubesse que alguém estava ali por perto, ia chamar a polícia, sei lá, a guarda real, alguma coisa assim. Mas eles não, como é um espaço meio fantasmagórico, até você ter certeza que é uma pessoa física, um fantasma, você vai suportando ali, isso é bem interessante. A segunda intriga também que aparece é a morte da mãe, a Madame Albert. Ela acaba morrendo naquele espaço, aquele paraíso do Sr. Albert, comprometido pela morte da esposa. À beira da morte, a mãe de Emily diz o seguinte: não tente me enganar, estou preparada para a ocasião. Vou me esforçar para ensinar-lhe a resignação pelo exemplo. Madame Albert, ou seja, ela aceita a sua finitude e a sua morte de forma muito digna e honrada, mostrando como aquelas pessoas são resilientes em meio ao sofrimento. Um evento também é muito singular na narrativa, que é a chegada do Mr. Quesnel ao castelo. Ali a gente observa que esse homem, ele é rico, cunhado do Sr. Albert, e ele traz a sua esposa italiana. Aqui você vê o contraste da vida, de ambos. O Sr. Quesnel vive na França e na Itália, ali, na corte, então ele tem um traço, vamos dizer assim, mais moderno da vida, e o Sr. Albert, ele é uma pessoa simples que vive no campo. E aí, eles têm, ali no castelo, conversando, eles observam que tem um castanheiro enorme, gigante, centenário. E o Sr. Quesnel, ele fala que vai destruir aquele negócio para ampliar as propriedades. E o Sr. Albert imediatamente diz não. A citação é: você certamente não destruirá aquele nobre castanheiro que floresceu por séculos. Então aqui vocês podem observar que o Sr. Albert, ele é uma pessoa que valoriza a natureza e a sua
vamos dizer assim, o seu tempo, a sua beleza, a sua constituição, enquanto o outro quer prosperidade, vamos dizer assim, quer, né, tecnologia, os símbolos assim, né, quer avançar e quer destruir a natureza. Então são pontos diferentes. Aqui nesse ponto da narrativa, ao paraíso, ele é assolado, né, por esses empecilhos que eu falei para vocês. Primeiro, aquela música e poema misterioso, e agora a morte da senhorita, da Madame Albert. E aí o que acontece? Quando a senhora Albert morre, o médico percebe, né, que o senhor Albert fica angustiado, melancólico, porque todo o espaço do castelo lembra a sua esposa. Então o médico aconselha que a família, né, Emily e o pai, façam uma viagem. E aí eles vão fazer uma viagem pelas redondezas. E esse é um ponto muito lindo da história. Antes de partirem, né, acontece mais uma intriga, né, mais um gancho para a história. O senhor Albert está observando um baú com papéis e tem uma miniatura de uma foto de uma mulher. Emily chega ali à porta e observa o pai, muito emocionado, segurando aquela miniatura, aquela foto de mulher. E aí, quando Emily se aproxima, o pai guarda, fica ali meio emocionado, e ela fica intrigada, querendo saber que papéis são aqueles e que foto é aquela. Mas aí abafa a intriga e os dois saem para a sua viagem em meio às montanhas e Pirineus, na Gasconha. A propriedade em que vive Emily e o Sr. Albert é La Vallée, né? E aí eles saem com seus mantimentos, né? Comida e etc e tal. E Emily com seu lápis, seu alaúde e seu caderninho para escrever. E eles vão para os Pirineus, né? Paisagens sublimes, galerias e picos envoados, né? O Roussillon descida para planícies floridas e Mediterrâneo. E Languedoc, né? Costa do Mediterrâneo, que é justamente onde acontece assim, os ganchos para as outras intrigas que vão acontecer na narrativa. Nesta viagem, nós vamos observar o sublime em sua mais plena beleza. A escritora Anne Radcliffe, ela aproveita esse momento para descrever a paisagem em todos os seus detalhes. Então você vai contemplar o movimento das árvores, as plantinhas nascendo, as outras envelhecendo. E, além disso, você pode observar também, neste momento da narrativa, como viviam as pessoas no século XVI. Eu não sei se eu falei, mas a obra se passa em 1584, né? Por sua vez, século XVI é o tempo em que a história se passa. Foi escrita no século XVIII, mas a história se passa no século XVI. Então aqui nós podemos observar os vinhedos naquela propriedade, nós podemos observar os campos, os trabalhadores. Em alguns momentos da narrativa aparecem acampamentos de ciganos, né? E ali eles sempre viajando com medo, né, de bandidos assolarem. Naquela época era muito comum hordas de bandidos, né, que ficavam tentando assaltar os viajantes. O sentimento era normal, bandidos assolarem, né? Então, neste momento aí, nós estamos acompanhando Emily e o Sr. Albert andando por aquelas, na Guiena, né? Na Gasconha, nos Pirineus, ali nas montanhas. Eles passam, né, por vários momentos, mas aí o Sr. Albert quer muito ir pelas montanhas, ele quer observar as montanhas. E neste momento aparece um rapaz, um caçador chamado Valancourt. E aí ele se aproxima de imediato, o Sr. Albert, junto com o seu servo, né, que é o cocheiro que está levando. Eles ficam meio inseguros, sem saber quem é aquele homem. Mas aí eles começam a conversar e o menino, o rapaz Valancourt, ele gosta muito de Virgílio, Petrarca e outros poetas, né, da época. E aí o Sr. Albert sente uma certa segurança. E até tem uma citação que ele fala que por esse menino ter essa coisa mais ingênua, amar a natureza, provavelmente ele não foi à França, ou seja, ele não foi contaminado, né, pela corte francesa. E a gente, neste momento, não entende o peso dessa frase, mas quando nós chegarmos ao final da narrativa, nós vamos entender o que o Sr. Albert está querendo dizer, né? E aí tem um momento que Valancourt, ele sai da narrativa ali, e quando ele volta, minha gente, o que acontece? Ele, como era noite, assim meio escuro, o Sr. Albert dá um tiro, sem saber quem era. Deixa que era Valancourt levar um tiro. Então, assim, era muito comum naquela época as pessoas, né, serem confundidas com bandido, né? Depois, em vez do cara chegar, estou chegando perto, sou eu, Valancourt não. Chega de supetão e aí leva um tiro. Mas é bem assim, eu acho que a narradora, né, a escritora, querendo mostrar como aquele tempo era meio perigoso e as pessoas estavam sempre em alerta, né? Sobre a sua percepção acerca de Valancourt, tem a citação que diz o seguinte: aqui está a real engenhosidade e ardor da juventude. Este jovem
nunca esteve em Paris. Antes da viagem, né, do senhor Albert para as montanhas, né, o senhor Quesnel já vem trazendo mais notícias acerca da fortuna da família. E ele estava apreensivo. Então, durante a viagem, ele recebe uma carta de que estava falido. E ao contrário do que se pensa, né, todos ali, Emily e o pai, sabendo que agora eram pobres e a única herança que tinham era Lavalais, a sua casa, né, natal, onde morrera a mãe, eles, em vez de ter uma postura de tristeza, Emily principalmente tem uma postura de muita alegria, porque para ela a maior riqueza está ali à sua frente, que é o seu pai. E a citação diz o seguinte: a pobreza não pode nos roubar a afeição que temos um pelo outro, nem nos privar dos prazeres intelectuais. As cenas da natureza estão abertas ao pobre quanto ao rico. Isso é Emily falando para o seu pai, logo após saber, né, que agora ela é pobre. Ela está dizendo assim, olha, as coisas mais ricas do mundo é o Senhor, meu pai, né, um ao outro, e a intelectualidade e a beleza da natureza. E tudo isso é acessível ao rico e ao pobre. Eu vou discordar um pouco com ele, porque assim, mas assim, na época de Emily, para você ter acesso à intelectualidade, você tinha que aprender a ler, ter acesso a livros, e vocês sabem que não era todo mundo no século XVI que tinha livros em casa. Emily, ela é privilegiada porque o pai dela é um intelectual e tem uma visão à frente do seu tempo. Ele educa a filha de uma forma muito grandiosa, com ciência, biologia, ciência, literatura, grego, latim. Por ele ter esse conhecimento, ele passa para a filha. Então, ela é uma personagem fora da curva, né? Infelizmente, a intelectualidade não era acessível a todo mundo. E mesmo que você soubesse ler, você tinha que ter uma vida confortável para ler, né? Porque se você não tivesse um tempo para ler, se você tivesse que trabalhar o dia todo no campo para se manter, quando você chegasse em casa, você ia ter condições para ler? Não, né? Agora, em relação à natureza, realmente, a natureza ela estava ali, acessível para todo mundo que quisesse ver e contemplá-la, né? Mas eu digo até assim, gente, eu sou bem conservadora, tenho uma opinião conservadora, mas nesse sentido eu concordo que para você ter acesso à educação e para você até valorizar e amar a natureza, você precisa realmente ter um tempo para isso, né? Porque se você passa o dia todo trabalhando para se manter, quando você chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho, você vai ter tempo para contemplar a natureza, para parar ali, ou então para ler um bom livro, tá entendendo? Então, assim, eu amo essa percepção de Emily, ó, o mundo caiu, estamos pobres, mas o que é mais importante é a intelectualidade, o Senhor, meu Pai, as pessoas que amamos e a natureza para contemplar. Que eu preciso mais do que isso, né? O senhor Albert, cansado dessa notícia terrível, começa a adoecer. E aí eles ficam na casa de Lavoisin, que é tipo um sobrado que está ali no meio da floresta. E provavelmente as pessoas daquela época que tinham um sobrado, uma casa ali, ofereciam como hospedagem aos viajantes. E eles ficaram próximo ao castelo de Languedoc, né, do Marquês de Villeroy. E neste lugar aparece uma música misteriosa, aparece uma melodia estranha. E o senhor Lavoisin, ele fala que aquela música está ali presente há 18 anos. E ninguém sabe quem canta, né? O castelo, por sua vez, ali do senhor, o Marquês de Villeroy, é considerado assombrado, né? Porque além dessa música que ronda o castelo, tem barulhos estranhos naquele castelo. E aqui, quem termina o livro vai entender que tem todo um mistério envolvendo este lugar especificamente, né? E aqui, nesse lugar aqui, é que o senhor Albert, ele vai chegar a fenecer, a falecer. E ele não morre de uma forma assim, tem várias páginas, ele começa a ter agonia, aí ele está prestes a morrer, mas de repente volta à vida. E quando ele volta à vida, ele dá um ensinamento a Emily, fala para ela da importância dela dominar as emoções, dela construir o conhecimento dela. E ele pede duas coisas para ela, que ela volte para Lavalais e destrua aqueles papéis e a foto e tudo que está no baú, sem ler, sem olhar, sem querer saber nada. E a segunda coisa que ele pede é que ela não venda Lavalais, aquela propriedade, né, da família. E Emily fica ali angustiada e chega a finalmente, infelizmente, a morte do pai. Se tem uma palavra que pode definir o pai da senhorita Emily, o senhor Albert, é dignidade, até a beira da morte, né? E aqui a gente pode ver, ó, não há nada de novo na surpreendente morte, já que todos nós sabemos que nascemos para morrer. E nada de terrível espera aqueles que confiam
no Deus Todo-Poderoso. Olha, e realmente, né, gente, quem crê em Deus sabe que lá não será ruim, será bênção. E aí ela ainda fala isso aqui, ó. Acima de tudo, minha querida Emily, disse ele, não te dê razão ao orgulho de sentir excessivamente o erro romântico de mentes compassivas. Tudo isso está na página 82. E ela ainda fala no finalzinho, a narradora diz: Sr. Albert ergueu os olhos. O espírito de um pai voltou para eles, mas ele sumiu rapidamente e não falou mais nada. Após a morte do pai, Emily volta para La Valais, cumpre o desejo do pai, né, queima aqueles papéis e tudo, e de repente chega a nova personagem, a narrativa, que é a Madame Sharon, né? A Madame Sharon, que é uma viúva rica e mora na França, e ela leva a Emily para a sua residência. Quem acompanha a Emily na narrativa é o Sr. Valancourt, né? O rapaz que se apaixona por Emily. Durante essa primeira parte do livro, a gente acompanha eles dois contemplando a natureza e o pai valorizando a união deles dois ali. E quando chega lá em Madame Sharon, ele vai, tem até umas cenas muito lindas na casa da Madame, né? Em que eles estão ali na sacada, a paisagem belíssima. E aí, o que acontece, gente, é que a Madame Sharon é o oposto do pai, né? Se o pai é uma pessoa que ama a natureza, o sublime, ela é uma pessoa que ama as aparências, né? Uma mulher da corte, uma mulher que vive de mentiras e fofocas e planejamentos, e eles dão muito vazão e apreço à aparência e não à essência. Ou seja, Emily estará num ambiente totalmente diferente do que ela vivera com seu pai. E ali nós podemos observar, né, como é triste. E Emily, ela se sente sufocada. E é interessante que o romance gótico, ele tem por característica uma personagem feminina, né, que vive em um ambiente claustrofóbico, né, um castelo, uma casa medieval, que geralmente tem uma tradição muito forte por trás. E geralmente nesses lugares, né, tem um segredo, algo ali que vive assombrando e que ninguém sabe basicamente o que é. No caso aqui, o segredo, o pai de Emily pede para que ela queime aqueles papéis e aquela foto que ela não sabe, ou seja, um segredo familiar ali enterrado, escondido, né, e que a personagem fica querendo saber o que é. E aí também temos a personagem feminina, que é a própria Emily, e nós vemos que tem que vir um inimigo, geralmente um homem que representa o poder patriarcal, né, que vai assolar aquela personagem, que vai oprimi-la, que vai machucá-la psicologicamente e às vezes até fisicamente, né? Mas nesse caso aqui, nós podemos observar que o poder, né, na época do século XVI, estava na mão do homem, né? Mas aqui o poder está na mão de Madame Sharon. Ela é viúva, ela tem bens, tem propriedades e agora é vamos dizer assim, a tutora. Ela tem o poder sobre a vida de Emily. E uma vez com poder, ela vai exercer o papel do opressor aqui. Ela vai machucar Emily, ela vai oprimir Emily. Ela proíbe o relacionamento de Emily com Valancourt, porque Valancourt não é o primogênito da sua família. Por sua vez, não é o dono, né, da herança, porque nessa época o primogênito é quem ficava com as propriedades, com o título, para que o poder da família não fosse dissipado, né? Então, sempre o primogênito ficava com o título, com o poder. E quem ficou foi o filho, o irmão mais velho de Valancourt. Valancourt era o filho ali, né, mais novo. Então, ele tinha riquezas, bens, mas não era o título da família. Então, Madame Sharon proíbe o relacionamento de Valancourt e Emily. E aqui nós vamos observar que Emily é obrigada a se relacionar com aquelas pessoas. Tem algumas festas da corte que são maravilhosas, assim, algumas festas que Madame Sharon participa, ou que ela faz, né, ali na sua casa, e a gente consegue perceber a diferença na dissimulação e o caráter meio duvidoso daquelas pessoas. E Emily e Valancourt são duas personagens, né, tipo bom selvagem, sabe, pessoas boas que vieram do campo, com uma sabedoria meio ingênua, né, de não saber lidar com aquelas pessoas dissimuladas. Então, aqui, gente, é impressionante como a Anne Radcliffe consegue criar uma atmosfera angustiante. E aqui ela até rompe com os padrões, porque não é o homem, o patriarca covarde, que usa o seu poder para oprimir o mais fraco. Não, é uma mulher na posição de poder, né, uma matriarca poderosa que usa sua posição para agir com opressão, né, e maledicência em relação à sua sobrinha.
No entanto, neste momento da narrativa, aparece outro homem chamado Sr. Montone, que quer conquistar Madame Sharon, né? Emily ali observa o relacionamento e ela fica com meio aversão àquele homem, mas fica ali na dela. Até que a senhora Montone casa com o Sr. Montone, aí ela deixa de ser Madame Sharon para ser Madame Montone, e o Sr. Montone faz assim uma viagem pela Itália, por Veneza. Inclusive essas viagens dão assim um ar muito lindo à narrativa, porque você acompanha várias paisagens maravilhosas e você se imagina vivendo ali, sabe? Muito interessante. Eu com esse livro viajei por Veneza, por Itália, França, e foi maravilhoso. E aí ele chega ao castelo de Udolfo, né? Que é o título do livro, Os Mistérios de Udolfo. Só que, gente, aqui eu vou parar a resenha, né? Que eu não vou dar spoiler, contar a história, eu só vou dar os ganchos para vocês lerem a história e comentar um pouco da minha leitura, né, e as coisas que eu observei. Após essa parte aqui, aí eu vou dar spoiler e vou falar um pouco do fim da história, o que eu achei. Mas assim, até esse momento da narrativa, nós temos vários ganchos, várias intrigas, né, que fazem a narrativa começar a fluir. O segredo de Lavalée, que é o mistério escondido pelo pai de Emily. Depois nós vamos acompanhar o Sr. Montone no castelo, né, lá de Udolfo, e a gente vai perceber a opressão agora sim do patriarca, né, do patriarcado, representado por Sr. Montone, que oprime agora Madame Sharon e Emily. Ele deseja que Emily coloque os bens, né, da sua família no nome dele, né, e também a Madame Sharon, que é que tem o poder sobre a herança delas. Ou seja, aqui nós vemos que o homem daquela época conquistava as mulheres e queriam ter poder sobre as suas propriedades, sobre os seus bens. E ele prende Emily no castelo de Udolfo. E o castelo de Udolfo tem algumas coisas interessantes. Uma estátua de cera, tipo um quadro que parece uma estátua de cera sabe, um cadáver em decomposição. Há uma música que aparece, sabe, que ninguém sabe o que é. Então aqui nós podemos observar algumas características do romance gótico, que é a natureza, a sensibilidade à paisagem que nós podemos observar no início da narrativa, principalmente com o pai, o Sr. Albert e Emily, né? Depois nós podemos observar a própria heroína sensível, resiliente, vencendo por meio do cansaço mesmo. É interessante, gente, que o poder da heroína dos romances de Anne Radcliffe é a resiliência. A resiliência, o silêncio, a coragem de passivamente vencer. Tipo, calada, sabe, passiva. Às vezes, eu acho que o ato mais, assim, transgressor das heroínas de Anne Radcliffe é o desmaio. Porque quando elas, a resiliência, o silêncio, chega no ápice, assim, que elas não suportam mais, elas desmaiam. E, de certa forma, eu acho que extravasa, né? O corpo, ele chega nos seus esgotamentos e desmaiam. Então, assim, por várias vezes, Emily desmaia, né? E é oprimida pelo Sr. Montone. Então, aqui no caso, por que você deve ler esse livro? Ele vai lhe mostrar uma heroína resiliente, como eu acabei de falar para você, vivendo no século XVI, sobre o poder de um patriarca covarde, que tem o poder e pega aquele poder que ele tem para conseguir mais poder, para oprimir, no caso, o Sr. Montone. Ele quer o poder de quê? Ele quer a propriedade de Lavalée, ele quer a propriedade da Madame Sharon, as propriedades da Madame Sharon. Então ele quer oprimir para sufocar e adquirir mais poder, né? E no castelo de Udolfo há algumas guerras. Esse Sr. Montone tem muitos inimigos. Em alguns momentos, alguns saqueadores tentam entrar no castelo e ele defende. Há também momentos em que a Madame Sharon vai ser trancada numa torre, e o que vai acontecer com ela, você fica apreensivo. Agora, assim, sendo muito honesta para vocês, sendo honesta, nesta parte da narrativa, quando Emily estava viajando com o Sr. Albert pelas paisagens da Gasconha, quando ela foi para a França, quando ela viajou pelo Veneza, ali com o Sr. Montone, eu gostei. Quando chegou em Udolfo, teve um momento que eu cansei, porque assim, era muito a mesma intriga. Um castelo silencioso, de repente uma música, umas batidas, ninguém sabia o que é. Aconteceu isso em Lavalée, não no castelo em si, mas casinha de pesca. Depois, quando ela chega lá em Languedoc, né, acontece no castelo do Marquês de Villeroy, música sinistra, 18 anos, isso é importante para a narrativa. Quando chega no castelo de Udolfo, né, a gente percebe a mesma coisa. Então, como ficou muito
Emily ouvindo barulho no castelo de Udolpho. E como aquilo ali, sabe, era uma tensão que não levava a lugar nenhum, uma tensão que não levava a lugar nenhum. E aí eu fiquei um pouco cansada e eu dei um time no livro. Aí eu deixei ele do lado ali, sabe, depois deu tempo. Que esse aqui é o volume 1, né? Nesse volume 1 você vai acompanhar Lavalée, o senhor Albert viajando com Emily e, por último, Emily caindo nas mãos da senhorita, da Madame Sharon, né? Nesse daqui, no volume 2, você vai acompanhar Emily no castelo de Udolpho, Emily em Languedoc, né? Que depois ela volta para a propriedade lá do Marquês de Villeroy, e outros mistérios que acontecem ali. Então, assim, gente, eu nesse segundo livro eu fiquei um pouco cansada. Mas aí quando passou o cansaço e que a gente acompanha o mistério de Emily no castelo do Marquês de Villeroy, aí as coisas vão tendo um sentido e vai ficando bem legal. No final da história você vai entendendo por que esses 3 espaços são importantes, né? Porque no fim das contas, Lavalée é o início de tudo, o princípio da intriga. Languedoc, que é o segundo momento em que o senhor Albert ele vai, né? Tem outro mistério ali importante relacionado ao senhor Albert, né? A Emily também. E no final, o Montoni leva a Emily, né? No caso, para os mistérios de Udolpho, que o mistério lá no castelo de Udolpho tem uma relação com o castelo, né, de Lavalée e Marquês de Villeroy também. Então, assim, no final da narrativa você entende que é uma ligação, há uma linha ali que liga todos esses castelos, todos esses espaços. Mas quando você está lendo sem saber o final da narrativa, você fica um pouco cansado. Então, o que é que eu aconselho? Leiam esses livros aqui com outro livro mais ativozinho, sabe? Ou você pode escolher, tipo, 2 livros mais rápidos e você vai intercalando. Eu sei que, pelo menos comigo, gente, esse primeiro livro aqui eu devorei. Eu fui com muita sede ao pote, porque eu amei as paisagens, as descrições da natureza. Tipo, se você ama O Senhor dos Anéis, pode crer, você vai amar esse aqui. Porque, como eu disse, a gota de orvalho, o movimento das árvores, sabe? Tudo é muito descrito. E você realmente imagina aqui. E eu fui lendo essa narrativa e pedindo para o chat GPT criar imagens, né? Para mostrar aquilo ali. E eu fiquei encantada. Já aqui, como a gente chega na questão do castelo, né? Daquela intriga, é um pouco cansativo, né? Eu achei um pouco cansativo porque criava muito a mesma atmosfera e não chegava a lugar nenhum. E aí eu fiquei um pouco cansada. Mas do final para lá, né? Quando do castelo de Villeroy para lá e começa a ser legal novamente. Então é isso. Sem falar em algumas aventuras que vai acontecer, né, de hordas de bandidos, né, que vai tentar pegar uma família e vai ter muita ação assim. Então, gente, olha, o que eu tenho a dizer para vocês, leiam Os Mistérios de Udolpho, né? Eu estou terminando de ler a obra completa de Anne Radcliffe, só falta um, que é O Italiano, inclusive ele está ali, vai ser o meu próximo livro. E depois que eu ler O Italiano, eu irei fazer um comentário sobre o porquê de eu ler tanto Anne Radcliffe, porque eu admiro tanto essa escritora, até como cristã, né? Porque que você, cristão, você que tem filhos, tem que dar essa narrativa, essa obra para os seus filhos ler, porque ela tem um fundamento, tá entendendo? E eu adorei a leitura. Agora, gente, só fica aqui quem quer spoiler. Quem não quer spoiler, por favor, pare de assistir agora. Então, gente, chegamos à parte do spoiler e da minha observação geral do livro. Como eu falei para vocês, Emily vai para o castelo de Udolpho e lá ela vê vários mistérios, várias coisas acontecendo ali. E a tia dela some por um tempo, vai parar na torre e lá ela fica presa. O senhor Montoni prende a mulher na torre para que ela passe as propriedades, né? Emily tenta resgatar a sua tia e quando ela passa lá, ela vê algumas pessoas presas e é uma coisa bem claustrofóbica e angustiante e chega da própria tia acabar adoecendo e falece nas mãos de Emily, né? Num estágio assim bem grotesco e terrível. Emily, vendo que ela será a próxima a morrer, consegue uma hora ou outra fugir com a ajuda de uma serva,
E depois de várias tentativas, tem uma hora que ela foge, e de repente os bandidos quase pegam, o seu Montoni chega e consegue resgatá-la. Ela volta para Aldolfo, aí depois ela foge de novo, e dessa vez ela consegue e vai parar no castelo de Languedoc. Quando a Emily volta para o castelo, né, do Marquês de Villeroy, né, lá ela encontra Madame Blanche e o Marquês de Villefort. E um desses marquês, né, ela acaba falando para Emily que encontrara Valancourt viciado, envolto em vícios, né, na França. E aí ela acaba ficando decepcionada. Valancourt aparece na narrativa novamente, só que Emily não quer se relacionar com ele, porque ela sabe que ele agora é um viciado em jogos e jogatinas. E aí, gente, começa a tristeza de Emily, né, perseguida pelo Montoni, querendo ser o amado de volta, mas agora o impedimento é que ele é uma pessoa que foi dominado pelos vícios e pelas emoções, e tudo que o pai dela dizia é que ela não poderia se deixar levar por as emoções. Ela poderia, então, aqui ela vive realmente o aprendizado do pai. Ela ama Valancourt, mas ao mesmo tempo não quer se envolver com ele porque ele é um viciado. E aí, dentro ali do castelo, a Madame Blanche e o Conde de Villefort, eles acabam fazendo uma viagem. Eles são presos por salteadores e são salvos por um servo. Tem um capítulo também em Languedoc, né, que dentro do castelo, um personagem que eu esqueci o nome dele agora, eu vou colocar aqui, acho que é Ludovico, ele acaba fazendo assim testes para ver se aquele castelo era mesmo assombrado, e ele some de dentro do quarto, né, e todo mundo fica louco para saber onde aquele homem foi parar. Então assim, o castelo ali, né, que Emily sai de Udolpho, depois que a tia morre, o tio querendo que ela assine a propriedade, que agora Emily é a propriedade de Lavalée e da propriedade da Madame Sharon. Então Montoni quer porque quer prendê-la. Só que Montoni está um pouco ocupado, né, com os salteadores que tentando prender o castelo. E ele, gente, quando você vai para a parte ali da França, tem muita intriga entre ele e alguns companheiros dele, sabe? E eles são envolvidos com muitas coisas erradas. E ele tá lá ocupado, né, com o negócio dele lá. E Emily, ela vai tentando continuar a sua vida. Logo depois ela acaba sabendo que o Montoni morre, que ela é dona de todas as propriedades, mas a intriga agora é entre ela e o aprendizado, né? Ela ama Valancourt, ela quer viver com Valancourt, mas ela não pode porque ele é um viciado. E aí, gente, nesse momento da narrativa, nós vamos ter várias explicações para tudo que aconteceu. Por exemplo, Emily, ali no castelo do Marquês de Villeroy, ela tem um convento ali perto e ela começa a se envolver com a freira, e uma das freiras que está lá é meio louca, surtada de juízo, começa a passar mal quando vem Emily, e aí a gente vai entender o fim da história por meio desse momento aqui. E aqui, gente, é o final da história. Eu estou falando assim meio aleatório, que eu já li há alguns dias e eu estou um pouco perdida assim na sequência dos fatos, mas falando com vocês o que eu lembro. Logo que acontece aqui essa narrativa, a gente vai descobrir que Emily tinha uma tia, a irmã do Sr. Albert, e ela é a Marquesa de Villeroy. Em vários momentos aparece o retrato dessa mulher, né, na narrativa, aparece com o pai de Emily. Depois Emily vai ver esse retrato lá no castelo, né, e ela vai reconhecendo essa mulher ao longo da história, né, e ela vai saber que aquela mulher tinha, o Sr. Albert tinha uma irmã que amava muito, e essa irmã casou com o Marquês de Villeroy. Só que o Marquês de Villeroy começou a maltratar essa mulher a ponto de levá-la à morte. E aí, quando nós estamos dentro do convento, nós vamos saber que a freira, né, que está ali louca, enlouquecida, à beira da morte, é responsável pelo que aconteceu à tia de Emily. Eu não lembro do nome da freira ali, a freira convalescente, que eu esqueci o nome da mulher. Ela tá ali morrendo, né? E aí ela, antes de morrer, quando ela observa a Emily, ela vê que Emily parece com a mulher da foto. E aí, inclusive, ela traz a foto, né, da senhora, a Marquesa de Villeroy, e mostra que as duas têm uma similaridade. Logo aqui na narrativa a gente acredita que Emily, na verdade, é filha do Sr. Albert com aquela mulher do retrato. E a gente tem uma tendência a acreditar nisso. Só que sabemos que Anne Radcliffe era conservadora e ela jamais iria tornar o herói dela, o Sr. Albert, em um anti-herói, né? E Emily, a sua heroína, no fruto desse amor proibido, né? O que ele era casado e teve... Então, mas aí a gente descobre que, na verdade, Emily tem aparência com aquela mulher da foto, porque é sobrinha da Marquesa de Villeroy. E aquela mulher foi morta por causa da freira ali, que está convalescendo. Agnes é a senhora do castelo ali, né?
a senhora do convento, e ela é responsável por guardar o segredo. Quando o senhor Albert estava prestes a morrer, ele conta o segredo a ela, diz que Emily é a sobrinha da Marquesa de Villeroy e que quando ela morresse, não queria que ela soubesse o que tinha acontecido à família dela. E aí, antes de morrer, essa freira, que na verdade está ali morrendo, ela é a senhora do Castelo de Udolpho. Né? Ela é a dona, que lá no Castelo de Udolpho há uma foto de uma senhora bela que sumiu de repente, e algumas acreditam que o próprio Montoni tinha matado essa mulher para ficar com os pertences dela. Mas na verdade, essa mulher é justamente a freira que está morrendo. E ela se apaixonou pelo Marquês de Villeroy, e eles tinham um romance. Só que o Marquês de Villeroy casou com a Madame, a Marquesa de Villeroy, que é a irmã do Sr. Albert. E aí, quando eles casaram, a senhora lá não podia, né, a senhora do Mistério do Castelo de Udolpho não podia se relacionar. Então ela começou a criar dissimulações, mentiras e enganações, e fez com que o Marquês de Villeroy matasse a mulher da miniatura do retrato, né, a tia de Emily. E aí, quando ele fez isso, ele ficou muito culpado pelo que fez. E aí, mandou aquela mulher, né, a freira ali, ficar dentro do convento, se arrepender do pecado que ela criou, né, que fez ele matar a própria esposa, e ela não podia abrir mão de riqueza, de tudo, como punição. E ele também acabou falecendo diante da culpa. Então, a gente descobre nessa narrativa que aquele música à noite que existia no convento e no castelo, né, de Villeroy, era essa mulher, né, lamentando pela sua escolha, lamentando por não controlar as emoções e fazer uma inocente morrer. Então, há 18 anos que ela está ali, né, cantando, se arrependendo da sua desgraça. E há 18 anos Emily nasceu, ou seja, é o tempo que realmente Emily nasceu. E aí tudo faz sentido. E quando essa mulher morre, gente, desculpa eu não lembrar o nome da personagem. Eu esqueci de anotar no meu dinheiro aqui, sumiu. Mas enfim, se eu lembrar, eu anoto aqui embaixo para vocês saberem. Então, Emily acaba herdando agora o Castelo de Udolpho, Lavalée, né? E aí a gente descobre o porquê. Então, quando a gente vê que o Sr. Albert tem, por todo momento, orienta a filha a se deixar levar pelas emoções, controlar as emoções, nós percebemos que é justamente pela vivência dele ao ver a sua irmã ser morta, assassinada pelo próprio marido, porque uma mulher não governou as suas emoções, manipulou, fez de tudo para destruir aquele casamento, destruiu a própria vida e a vida do homem que ela amava. Então, assim, nós observamos que ele tinha muito medo que a mesma coisa acontecesse com Emily. Então, ali a gente observa o porquê do pai bater naquela tecla. Em relação aos vícios, nós observamos que Valancourt, Emily volta para Lavalée, e quando ela volta para sua casa, a serva ali que cuidava da família dela estava velhinha e morando numa casinha simples, sustentada por Valancourt, né? Ela acaba dizendo. E aí, Emily fica ali, né? Como é que pode? Valancourt, pelo que eu soube do Marquês de Villefort, ele é um viciado. Então, o que aconteceu aqui? Então, depois, né? Esse Marquês sabe que foi direcionado a falar mal de Valancourt, por ele, para não querer que ele se unisse, mas aí ele se revelou, se redimiu do seu vício, do seu pecado, e ficou tentando lutar para proteger, né, a criada de Emily, que ela amava muito desde criança, e aí ele se redime. Mas aqui também fica a lição, né, que o Sr. Albert fala para Emily que, como ele até fala, né, olha, vê que esse rapaz nunca foi à França, né, nunca viveu ali na corte, então ali em Paris, né, no caso. E aí, quando ele vai, ele acaba sendo sediado moralmente, acaba caindo, se influenciando pelos seus amigos. Mas aí ele se redime quando ele tenta salvar, né, a mulher que criara Emily. E aí ele se redime e Emily finalmente pode ficar com Valancourt. Então, assim, a cena final é muito linda, bucólica. Emily entrega a propriedade do Castelo de Udolpho para a família que realmente é dona daquele castelo, né? O Marquês de Villeroy também entrega as propriedades a quem pertence, e ela fica com Lavalée, com a propriedade da Madame Sharon, e ela fica rica, mas em vez de querer a suntuosidade, aquela coisa, ela segue os passos do pai. Ela e Valancourt vão viver em Lavalée de forma simples, bucólica e
linda, né? Então aqui nós podemos observar que a Anne Radcliffe, por meio da sua personagem, né, Emily, mostra que a resiliência, a honradez, o caráter, as virtudes podem vencer todo o mal, né? E no fim das contas a gente vai ter uma personagem que vai ficar bem, que vai vencer, sem precisar se decompor. E no caso do próprio Valancourt, mesmo que ele tenha por um momento se deixado levar pelo espaço, pelo ambiente e acabou caindo, né? Ele se ergue e reconstrói a sua história junto de Emily. Aqui, gente, nós podemos observar que no caso, nós temos o gótico explicado. O romance gótico, ele tem por característica, né, um espaço ancestral, seja no castelo, né, medieval ou numa casa vitoriana, uma casa antiga que tinha muita história, muita coisa para contar. Por sua vez, tem segredos ali, né, que a gente vai tentar descobrir. E temos sempre uma personagem feminina oprimida. Essa personagem, em meio a esse lugar, né, tem geralmente o patriarca opressor, e Emily, no caso, enfrentou dois opressores. A mulher matriarca poderosa, opressora, Madame Sharon, que depois se tornou senhora Montoni, né, e dá o poder para o seu Montoni, e o seu Montoni, para adquirir poder, né, de ambas, acaba oprimindo as duas. Mas observamos que Emily foi para vários lugares, né, que tinha uma certa tecnologia e corte avançada, mas ela não se deixou levar pelo espaço, ela não se deixou moldar pelo espaço. Ao contrário, ela de forma resiliente, serena, tranquila, e quando chegava ao ápice desmaiava, mas ela se manteve fiel aos seus valores, aos valores que o pai ensinaram na infância, né? E assim ela com muita dignidade venceu. Quando lemos um romance de Anne Radcliffe, o que podemos perceber é que é um tratado sobre como você deve viver. Você deve viver dando valor à natureza, valor à sensibilidade, buscando o conhecimento e a razão, sem se deixar levar pelas emoções, porque as emoções às vezes são descontroladas e podem levar a lugares horríveis, como a gente pode ver a freira, né, que era a senhora do Castelo de Udolpho, que se deixa levar pelas as emoções desgovernadas, prejudicando outra pessoa, que não tem nada a ver com a história. Nós podemos ver que a heroína Emily, assim como as outras heroínas dos romances que eu já resenhei aqui para vocês, são mulheres resilientes, que vencem e não se deixam levar pelo ambiente. Então, gente, é uma forma muito bela e sublime de você aprender os valores da vida, os valores que realmente valem a pena ser guardados, né, e cuidados. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha. Curta aqui pra mim e coloca um comentário aqui. Virtude, se você chegou até o fim aqui. Virtude, eu acho que é a palavra que resume a obra de Anne Radcliffe. Tchau pra vocês, até a próxima.